Se você tem entre 18 e 23 anos, não pule esse vídeo. Por quê? Esse título, né? Essa chamada, se você tem 18 a 23 anos. Porque essa é uma idade muito tenebrosa assim na vida de alguns. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência e deixar um conselho para você que tem essa idade. E um dos principais motivos pelo qual essa é uma fase tenebrosa, complicada, é porque durante os 18 até os 23, 24 anos, a gente está numa fase de meio que de transição, assim, né? E de construção. Então a gente não vê muito resultado nas coisas que a gente faz. É o período em que você está concluindo uma faculdade ou iniciando, em que você está iniciando uma carreira, em que você talvez esteja iniciando um negócio. Então é um período muito conturbado, assim por dizer, né, para muitas pessoas, assim como foi para mim. E o conselho que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é para você concluir as coisas que você começa, porque nesse período, por conta dessa dificuldade de ver resultado nas coisas, é muito fácil que a gente tenda a desistir e a não concluir as coisas que a gente inicia. E assim foi comigo. Com 18 anos eu comecei uma faculdade, já saí da escola e fui direto para a faculdade. Iniciei um curso que na época eu realmente gostava, e aí com as complicações da pandemia e tudo, a necessidade e a vontade de trabalhar, de exercer uma função, de entrar em uma empresa e construir uma carreira, acabou fazendo com que eu desistisse desse curso, dessa faculdade. E depois eu comecei várias outras, mas não concluí nenhuma. E foi assim com quase tudo na minha vida. Comecei faculdades, cursos, comecei negócios, mas nunca dei seguimento em nada, assim, até o final, até realmente obter um resultado. E hoje eu estou colhendo os frutos disso. A cabeça fica um pouco pilhada, né, assim por dizer, em relação a isso, porque a gente, a gente sente o arrependimento, sente um remorso por não ter concluído as coisas, por não estar onde a gente poderia estar hoje. E isso acaba piorando a situação, porque faz com que a gente fique meio anestesiado em relação a isso. A gente não sabe como se movimentar. Então, é uma consequência muito complicada disso. Comece e termine as coisas, não desista, porque, principalmente falando sobre faculdade, quando a gente tem 7, 18 anos, que a gente está saindo ali do ensino médio, geralmente a gente não tem uma ideia formada do que a gente quer fazer pelo resto da vida. É uma decisão muito importante. Então a gente acaba tomando algumas decisões que são um pouco erradas, né? Principalmente sobre faculdade, curso superior, sobre o que seguir. Então isso acaba atrapalhando. Mas se você começou uma faculdade, um tecnólogo, um curso técnico que seja, termine, porque por mais que você finalize e não vá trabalhar na área, você pode fazer um concurso público, por exemplo, né, de nível superior, que pode te dar um salário bom, né, pode te dar aí uma estabilidade, uma carreira, enquanto você se prepara, enquanto você estuda, para fazer o que você gosta, né? E também falando aí do ensino superior, da faculdade, você com o diploma de faculdade, você já consegue ingressar em um outro curso, em uma formação. Com o seu diploma você consegue mais fácil entrar em um outro curso. Fora que também elimina algumas matérias chatas aí, né, que são comuns em todos os cursos, como por exemplo português, sociologia, ética e não sei o que, sociedade.
algumas matérias assim, né, que são comuns de todos os cursos. Então você acaba eliminando algumas dessas matérias, o que acarreta a conclusão do seu segundo curso com mais facilidade, né, com mais velocidade. Então, o que eu tinha para falar para você é isso. Não desista das coisas que você está fazendo no meio do caminho. Por mais que o plantio ele parece um pouco tenebroso, né? No momento do plantio ali você não tá vendo resultados. Pode parecer às vezes que você está nadando contra a correnteza, mas no fundo você vai ter um resultado daquilo. Pode ser que não seja o resultado esperado, mas você vai obter algum resultado disso. E se você tem a minha idade, eu tenho 25 ou mais idade do que eu, saiba também que nunca é tarde para recomeçar. Então, se você sonha em ingressar em alguma profissão, em algum curso superior, se você sonha em fazer algo, mas acha que você está velho demais para isso, provavelmente você não está. Você ainda tem muito tempo pela frente. E quanto antes você começar, antes você vai terminar. Então, o recado que eu queria deixar para vocês aqui é esse. Peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com alguém que tem esse sentimento também de estar construindo e não estar colhendo os resultados, né? Compartilhe também com alguém que talvez tenha essa frustração de ter deixado as coisas passarem, as oportunidades, de não ter feito o que deveria fazer ou que desistiu no caminho, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um verdadeiro esmagador de sonhos, né? Então, para você chegar em algum lugar, você tem que se esforçar muito, trabalhar muito, lutar, e não é fácil, nunca vai ser fácil. Então, agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, peço que você compartilhe e deixe um comentário falando aí se você concorda com o que eu disse. E é isso, pessoal, agradeço demais.